Bem-vindos a mais um Hospitality Talks. Meu convidado de hoje começou há 15 anos atrás, lavando prato aqui em Londres, fez a carreira dele dentro da gastronomia, virou chefe de cozinha, gerente de marketing e hoje ele tem uma agência de marketing aqui em Londres e fala a respeito de personal branding. Se você quer realmente aprender com esse episódio, assiste 2 vezes. Não assiste uma, não. Assiste 2. Bom, bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, cara. Prazer estar aqui com você, prazer Eduardo. te receber aqui. Trocar ideia aqui sobre lembrar os meus tempos de Kitchen Porter, né? Que foram bons momentos, viu? Vivi bons momentos. Trabalhei aqui perto, por sinal, do estúdio de vocês uma vez também. Foi bom, cara. Bom, eu tenho que começar o episódio falando. Se hoje eu faço o que eu faço, foi devido ao seu incentivo lá atrás. Que honra, cara, que honra. E a gente se conhece há algum tempo e foi naquele empurrãozinho ali que você me deu de começar a criar conteúdo. Mas vamos começar falando de como foi essa chegada em Londres, você caiu na Hospitality e depois a saída da Hospitality. Caí na Hospitality porque é o seguinte, né? Nunca imaginei que ia lavar prato na minha vida, cara. Mas eu vim para Londres para estudar, né? Mas eu já tinha interesse de ficar, vim com visto de estudante e tal. Naquela época o estudante podia trabalhar um pouco, então flexibilizava. E cheguei aqui com pouquíssimo dinheiro, tinha 500 libras só. Tinha 500 libras e eu tinha, acho que, 1 mês de aluguel pago. E um sonho. E um sonho, muitos sonhos, né? Muitos sonhos. E aí eu falei, cara, preciso arrumar um emprego rápido, porque 500 libras não paga nem um mês, né? Eu tinha oyster, um monte de coisa, caro pra caramba. E eu falei, preciso arrumar um emprego. E quando eu cheguei aqui, eu morava numa casa de estudantes, né? Quando eu fechei o pacote de intercâmbio, tinha incluso lá o curso e 1 mês de acomodação. Pelo menos eu tinha onde ficar por 1 mês, aí se eu gostasse eu podia continuar, se não mudar. E esse lugar que eu morava era uma casa de estudante, eu tinha uma menina lá que ela trabalhava de garçonete. E ela falou, olha, estão precisando de alguém lá no meu restaurante. Você não quer ir? Eu falei, meu, na hora, agora. Só que eu não tinha nem feito o meu currículo ainda. Não tinha um currículo. Né? Isso aí era na minha primeira semana. Eu falei, vou ficar uma semana tranquilo para entender como é que eu vou para a escola, como é que eu compro comida aqui para não morrer de fome, entender um pouco as regras. Eu falei, na segunda semana eu começo a procurar emprego. Mas batata, foi segunda-feira da segunda semana, a menina me chamou. Aí eu falei, eu vou lá, só que eu não tenho currículo, qualquer coisa eu falo que eu esqueci em casa, né? E depois eu faço um e trago. Aí cheguei lá, velho. Cheguei, o cara falou, você que vai fazer a vaga do Kitchen Porter? Eu falei, não pode descer lá. Falei, rapaz, vou fazer uma entrevista de emprego. Já não pediu o currículo, tá fácil demais isso aí. Vou fazer uma entrevista de emprego em inglês, cara. Meu Deus, velho, tô lascado aqui. Tinha acabado de chegar. Ele falou, pega a sua jaqueta aí, pega essa calça. Aí tava eu e mais um amigo, né, tinham 2 vagas. Aí ele pegou e falou, escolhe aí, um vai pra cima e o outro fica aqui embaixo. Aí eu ia olhando pra ele assim, te olhando e falando, mano... Tão fácil assim, não deu entrevista. O que tá acontecendo? Colocamos a roupa, aí eu olhei assim e falei, velho, você quer ficar embaixo ou em cima? Ele falou, não, eu vou lá pra cima. E eu fiquei embaixo. Em cima era a cozinha que servia, né, comida, era num restaurante libanês ali na Edgware Road. Chamava Beirut Express. Né, Beirut Express, né, e aí ele subiu lá em cima, ficava servindo, tinha as shawarmas, e embaixo era a preparação. E aí o cara chegou assim pra mim e falou, limpa tudo aqui, arruma o freezer e descasca a batata, né? Aí eu falei, caraca, comecei a arrumar, tava uma zona, né? Lavar uns negócios, faca, as chapéu. Você não tinha experiência nenhuma em cozinha? Nada. Não sabia nem descascar a laranja direito. Só o que eu fazia era, né, pouquíssimo pra mim. No Brasil é pra comer um miojo, um negócio aqui, outro ali. Comecei a arrumar, meio perdido, aí arrumar uma geladeira, né? Achei que era uma geladeira normal. Aí abri um walk-in fridge gigante, assim, velho, de uns... Acho que devia ter uns 15 por 5, assim, cheio de caixa, velho. Aí eu arrumando, fazendo aquilo, passando frio do caramba lá dentro. Acabei tudo, aí um chefe desceu lá e falou, quando acabar, tá lento, hein? Vai descascar a batata. Eu perguntei, quantos? Ele falou, 2. Eu falei, 2, né? Aí eu falei, 2 batatas? Não, 2 sacos. 40 quilos já de cara. Caraca, velho. E eu nem sabia que existia aquele peeler lá. Comecei com a faca, tudo errado. A batata ficar desse tamanho aqui. Aí o cara, não, tá maluco, velho. Usa esse negócio aqui, ó. Aí comecei a fazer Passa 1 hora que eu tô lá descascando batata. Desce meu amigo, inundado. Falou, velho, tem muita louça.
Tem muita louça. Não A hora para que você de falou vir. do walking free, eu imaginei, se você tivesse experiência, já ia saber, putz, isso aqui é busy, né? É, exatamente. Nem sabia de nada. Ele desceu todo molhado, assim. É muita louça, cara, é muita louça. Eu falei, mas como assim? Você tá lavando na mão? Não, tem uma máquina, tem uma ducha, mas é muita louça, não para, tem que ir rápido, porque senão acumula lá e subiu, cara. Desesperado. Eu falei, meu Deus do céu. O que vai Ainda acontecer? bem que eu fiquei aqui embaixo, tava reclamando das batatas. Mas aí foi passando o dia ali, a gente acabou sendo contratado pelo dono, né? Trabalhei no primeiro dia, já emendei ali 16 horas de shift, porque eu cheguei meio-dia, o cara achou que eu tinha chegado 8 horas da noite. Não sabia que eu Caraca. não falava inglês. Falei, meu primeiro dia de trabalho. Não conseguia falar. Eu vou falar idioma. pro cara assim, meu, tá na hora de ir embora. No meu primeiro dia, não, eu vou ficar aqui até o cara mandar embora. Só que aí foi passando 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu falei, velho, Caraca, eu 2 tenho da aula manhã. amanhã, cara. O restaurante fechava 2 e o último shift ia até as 4, né? Aí o shift ele achou que eu tinha entrado, era das 8 às 4. Só que na realidade eu entrei meio-dia, era pra ser do meio-dia às 8. Nossa. Mas aí fiquei, fui contratado lá e comecei, velho, a aprender, né? Sempre fui uma pessoa que quis aprender muito. Ficava Olhando. cortando a batata, olhando o chefe, entendeu? Aí tentava sempre fazer uma coisa, quando você vê o chefe, ele vai, faz isso aqui pra mim, que eu vou lá fumar um cigarro. Aí você tenta cortar. Faz alguma coisa a mais. É. Agarrando a oportunidade, né? Porque eu acho que essa é a chegada, né? A chegada aqui em Londres, você tem que agarrar o que Total. tem e ir aprendendo no caminho. Como é que foi esse crescimento aí na gastronomia? Cara, eu fui como que tinha porta, mas eu já falei, velho, vou fazer o meu melhor pra sair daqui, porque isso aqui isso É aqui a parte dura do é um restaurante. inferno, meu amigo. Desculpa, mas o que tinha porta é difícil, velho. Difícil. E ainda mais lá onde eu trabalhava, cara, o que tinha porta realmente fazia tudo, tudo, tudo. Estourava a cana, a gente tinha que limpar. O cara vomitou no banheiro, tinha tem que limpar. E os banheiros, sobra assim, tudo, né? cara, tudo. Falei, vou sair daqui. Aí eu fiquei amigo do cara que trabalhava no bar lá, fazia suco. E aí eu começava a ajudar ele pra caramba. Aí ele, me traz aí 3 caixas de laranja. Eu trazia. Me ajuda a descascar isso aqui. Pum. Eu ia fazendo, além do meu trabalho, né? Eu fazia meu trabalho rápido pra ajudar o cara. E aí eu ficava fazendo aquilo porque eu queria pular ali pro bar, né? E não era bar de drinks, né? Era um restaurante árabe, nem tinha álcool, nada, mas era muita vitamina, suco. E naquele restaurante a gente fazia suco para toda outra companhia. Tinha mais de 8 restaurantes. Essa era uma companhia grande. Era Eram como se 8 fosse restaurantes. uma chain, uma companhia grande, né? Só que ele tinha várias marcas diferentes, bem confuso, mas era do mesmo dono. E lá fazia o suco para várias outras. Então fazia suco de melão, suco de laranja, limonada. Fazia, botava nas garrafas e mandava pro outro. Então eu ficava ajudando ele. Aí de repente eu já tava ajudando a fazer o suco. Aí de repente quando ele tava tirando o break, eu já tava cobrindo ele no break, né? Tudo isso fazendo ainda o meu de Kitchen Porter, né? Porque se você para de fazer o seu e ajuda o outro, os outros Kitchen Porter ficam bravos com você. Fala, pô, tem que lavar a louça. Então eu fazia o meu, nunca deixava ninguém poder falar nada e ajudava o cara. Aí teve uma oportunidade o cara que trabalhava, depois de acho que uns 6 meses, o cara que trabalhava de manhã no bar, resolveu ir de férias acho que era Argélia, sei lá. Ficar um mês na Argélia, aí eu já peguei o lugar dele. Pô, Aí quando eu peguei o lugar dele, meu amigo, eu trabalhava tanto que o gerente falou, mano, não vou... não vai voltar mais porque te vai importa. voltar- não vai voltar mais porque te importa, não. E aí eu mudei pro bar. E aí, ó que loucura, né? Esse restaurante, aí a mudança do bar pra cozinha foi algo que ninguém esperava. E isso só me prova como é importante você fazer o seu melhor, independente de onde você esteja. Pô, se eu lavava o banheiro, eu fazia o meu melhor. Se eu tava lavando o Bacana. prato, eu fazia o meu melhor. Eu sempre fiz o meu melhor. Essa rede de restaurante é de um cara, o nome do cara é Marushi, né? Por sinal, ele é dono do prédio da Embaixada Brasileira, tem um Marushi bem do lado. Ok, sim, Sabe? sim, tem É o um Marushi. então, Sim, sim. era dele. E ele tem 2 filhas. Uma dessas filhas, né, comandava uma parte, a outra comandava outros restaurantes que ele tava já meio que querendo Se aposentar. E uma dessas filhas tinha um marido, que também ajudava, né, nesses restaurantes. Só que esse cara, ele se sentia meio mal, porque parecia que o sucesso dele vinha por causa da filha do cara. Ok, Você tá ok. entendendo? E aí ele resolveu abrir um Ele restaurante. ficava meio na sombra. Exatamente. Por mais que ele trabalhasse muito, todo mundo olhava pra ele e falava, cara, esse cara só tá onde ele tá por causa Da filha. da filha. E aí ele resolveu, eu nem conhecia esse cara, nem sabia que ele existia. Só que ele toda vez ia no restaurante porque ele que pegava o dinheiro, ele que arrumava uma coisinha ou outra. E aí, um dia eu tava lá trabalhando no bar, focadão, fazendo as coisas, ele me chamou pra conversar. Aí ele falou, Felipe, o seu nome é Felipe, né? Eu falei, é, sou eu mesmo. Ele falou, cara, é o seguinte, tô abrindo um restaurante
e eu quero que você venha comigo pra você ser chefe. Aí eu falei, cara, mas eu Aí estava no bar. Eu tava no bar. Falei, cara, eu nunca fui chefe na minha vida. Ele falou, não importa, eu já vi você trabalhar várias vezes aqui, você tem tudo que eu preciso. Você tem determinação, você faz com vontade, você nunca briga com ninguém, e eu preciso disso. Aprender a ser chefe e o resto vai te ajudar. Não é só o tempo que vai... Bora ou não? Vou pagar um pouquinho a mais, não era muito na época, mas já era um pouquinho a mais. E aí eu sempre falava, cara, posso crescer? Não posso crescer. Pô, melhor ser chefe, né? Pelo menos tem um certo status, né? O ser chefe de cozinha. você tava legal, enxergando cara. uma oportunidade, né, cara? É bacana isso. Exato. E aí era o Comptoir Libanês, que era em South Kensington lá, que ele abriu como se fosse uma franquia dele, né? E aí eu fui pra lá, cara. Aí lá eu já comecei como chefe, entendeu? Eu já sabia cortar a batata, fazer toda a preparação. Eu já preparação da época do Kit Importer. Exato. E aí eu fui pra lá e comecei a trabalhar de chefe. De chefe. E quanto tempo você ficou de chefe lá, né? Cara, eu fiquei nessa companhia, não lembro direito, mas eu devo ter ficado aí uns 3 aninhos, velho. 3 anos. Não, porque eu trabalhei de chefe no restaurante de Comptoir Libanês South Kensington. Trabalhei bastante lá, Aí depois eles abriram uma filial em Liverpool Street. Sabe aqui perto da estação, o Broadgate Circle, que abriram, que tem aquele círculozinho? Os restaurantes. Aí tem um lá, e quando abriu, ainda tem até hoje. Chefe. Eu fui lá, né, eles me chamaram pra ir lá, pra dar uma força, pra ajudar. Aí eu fui lá e fui um dos primeiros a abrir. Cara, e busy pra caramba, velho. Na hora do almoço, meu amigo, você não via a hora passar, os tickets não parava. Você era o chefe responsável das aberturas da companhia. Não. Aí o que acontece? Lá onde eu tava, lá em South Kensington, eu já fui crescendo, e eu sempre fui um cara que eles confiavam muito em mim. Eu era o que abria o restaurante. Eu fiquei meio que especialista em café da manhã. Porque como precisava alguém abrir, e eu nunca atrasava, eu peguei esse horário. E pra mim era ótimo, porque eu trabalhava todo dia de manhã só. Então não tinha aquela loucura de o shift toda semana muda a rota. A rota mudava pra todo mundo, a minha era sempre a mesma. Lá das 7 às 3, de segunda a sábado. Que bacana. E eu folgava domingo ainda, então, tipo, eu tinha um trabalho ali, os caras me chamavam de Barclays. O meu apelido era Barclays, Então era bom, mas por quê? Porque eu nunca atrasava, então eu sempre abria, eu era muito rápido para preparar, então em 1 hora já tava tudo pronto. E lá a gente tinha um monte de coisa que tem que botar em display, etc. Então 1 hora tava tudo pronto e o café da manhã eu sabia fazer muito bem. Enquanto eu ia fazendo o café da manhã, eu já ia fazendo prep pra galera do almoço, velho. Então a galera do almoço chegava meio-dia, tava tudo pronto. Então, tipo assim, eu peguei o lugar ali e ninguém tirava, não tinha como tirar, né? Não tinha como tirar de jeito nenhum ali, né? Tem até uma história que eu saí. Pegou e agarrou a oportunidade. Peguei e agarrei, velho. Peguei e agarrei, fiz meu melhor, horário bom, não tinha o que reclamar. Na época eu ainda estudava, no meu primeiro ano eu ainda estudava lá, né? Então minha escola era à tarde, das 3h30 às 6h30, então eu saí de lá às 3 e ia pra escola depois. Então foi por isso que eu peguei esse horário primeiro e depois eu acabei fixando de uma maneira ou de outra, né? Então fiquei lá, fui crescendo bastante, eu já era como se fosse o sous-chefe lá, não era no papel, mas fazia tudo. Fazia tudo ordem. Tudo. E tem até uma história interessante, só abrir um parênteses aqui, que eu conheci um cara que ele trabalhava no restaurante, era aqui perto, que eu falei que eu trabalhei aqui perto, chamava Wright Brothers. Que, pô, embaixo do restaurante tinha um aquário com lagosta. Quando eu pedia lagosta, os caras pegavam a lagosta viva, matava e servia, né? E aí eu falei, cara, eu vou pra lá, velho, porque os caras estavam lutando pra ser Michelin Star. Eu vi uma perspectiva de crescimento lá. Quando eu fui pra lá, que eu vi que eu não queria ser chefe, que eu falei, velho, se esse aqui é o futuro, eu não quero. Pauleira. Não quero isso aqui. E, tipo assim, porque lá o Comptoir Libanês é casual dining, é tipo um Nandos, manda a comida. Tudo meio que semi-pronto. Eu vim pra cá, eu fazia uma coisa, ia pro head chef, e o head chef, não, tá muito frio, esquenta. Tipo, os pratos voltando, sabe? Que o head chef, ele ficava ali no Eles estavam buscando Michelin Star. Estavam no vestiário, tinha uma parede cheia de foto dos caras que poderiam vir. Então era pressão total. E outra, ninguém sabia, né? Mas eu ia ganhar menos do que eu ganhava no Comptoir. Só que eu falei pro meu gerente, cara, eles vão pagar o dobro, porque ele não ia deixar eu ir. Você sair. Aí eu falei que eu ganhava menos e eu chegava numa rota de tipo 3, 4 double shift, tudo maluco. Então eu falei. Mas o que te motivou a sair? O que motivou a sair foi o seguinte: eu falei, cara, eu gostava de trabalhar na cozinha. Eu gostava muito.
Só que lá no Comptoir eu não tava vendo perspectiva. Eu falei, cara, aqui se eu quero ser chefe, se é o que eu gosto, aqui um fast casual ou um Michelin Star lutando pra Michelin Star. Eu fui pra lá pra tentar. Cheguei lá, eu falei... Em quanto tempo você entendeu que... Uma semana. Uma semana. Eu trabalhei uma semana lá, quando deu domingo, eu falei... E falei pro cara, ó, velho, e outra, ainda quebrei a máquina de sorvete dos caras, que era caro pra caramba. Acho que o cara falou, não quebra essa máquina, é super caro. Não quebrei o negócio, cara. Eu nem cobrei a semana que eu trabalhei lá. Deu no domingo, eu falei, meu amigo, desculpa, mas tô indo embora, tô no meu probation aqui também. Aí eu já voltei no meu chefe lá, que gostava de mim, e falei, ó, me desculpa. Agora eu trabalho pela metade do que eu trabalho. Quase. Eu falei, cara, eu volto, só que você tem que me dar o horário que eu tinha e tudo mais. Ele, não, a gente é o que a gente mais quer, cara. Voltei. Mas ali você já sabia que não era mais chefe. Okay, eu voltei com o rabinho entre as pernas, né? Você tem que ter, às vezes, humildade. Porque o cara que é orgulhoso não volta, velho. Eu falei, o que? Ela tava melhor? Não, tá certo. Voltei pra lá. Eu acho que são dois pontos aí, que o primeiro é tentar. Acho que você realmente tem que tentar. Sim. Essa é uma coisa que eu tenho dentro do meu time, assim, sempre que alguém vai sair, cara, que Deus abençoe, vai lá, tenta. As portas estão abertas, se você sair numa boa. É de boa. E é tentar e ter a humildade pra, cara, não deu certo, tô voltando. Exato. E foi isso aí que você fez. Foi exatamente isso que eu fiz. Os caras me zoaram muito, tal, mas eu sempre... Mas ali você já sabia, pô, não é chefe. Não dá pra... Não é, porque lá no Comptoir, a gente tinha... O meu head chef, ele tinha pouquíssimo trabalho no restaurante. Ele fazia muito admin, muitas essas coisas e tal. Quando eu fui pra esse outro, eu vi o head chef, era um francês, se eu não me engano, o cara, tipo, muito bom. E aí eu consegui ver o que seria o final da carreira, né? Que é um head chef tentando pegar o Michelin Star. E eu olhei pra aquilo e falei, nem a pau, velho. Não quero 18 horas por dia ali. De jeito nenhum, cara, de jeito nenhum. Vou sair fora. Voltei lá pro Comptoir, aí Aí o que aconteceu? Eu fui pro Brasil... E eu falei, como eu não queria ser mais chefe, eu pedi as contas. Falei, ó, vou pedir as contas, vou pro Brasil, porque quando eu voltar eu vou me forçar a achar qualquer outro emprego. Quando eu voltei, as contas batem, né? O meu chefe me ligou, e quando eu tava no Brasil ainda, falou, Felipe, seguinte, a gente tá abrindo um restaurante lá em Liverpool Street, que era mais perto de onde eu morava em Brunley by Bow, e ia trabalhar em South Kensington. Liverpool Street é pertinho aqui. De moto era 20 minutos, né? E eu queria muito que você me ajudasse lá. A ensinar os caras, a treinar eles, a fazer o breakfast, porque lá vai ter muito breakfast, porque é na City, né? Então a galera toma breakfast, depois trabalha e almoço. E janta não vai ser tanto assim. Então eu queria que você fizesse isso, tal, vou te dar um salário tanto. Aí ele me aumentou. Se eu não me engano, eu ia ganhar, tipo, sei lá, 9 a hora. Na época era muito, cara. Tipo, eu ganhava 6,5 e achava muito já no começo, né? Aí eu falei, não. Ele falou, faz 6 meses pra mim só. Fui lá, cara. Aí eu arregacei, trabalhei pra caramba. Eu gostava, velho. Eu gostava da adrenalina da cozinha. Tipo, eu era bom no que eu fazia, sabe? Resolver as coisas. Só que aí, em paralelo disso, eu já tinha aberto meu canal no YouTube e já tava fazendo um conteúdo sobre Londres, que é o Enjoy Londres, falando sobre brasileiros em Londres. E isso eu comecei a gostar de marketing. Pegar gosto. Né? Gostei a pegar gosto do marketing. E aí o que aconteceu? Chegou um momento que eu tive uma performance review lá nesse restaurante, porque eu entrei no ritmo, você até esquece de sair fora. Eu tava feliz, ganhava até que bem na época, gostava do que eu fazia, também tinha um horário bom, na realidade o horário era até melhor, porque eu entrava das 6 às 2, ou era das 6 às 3, não lembro. Era até melhor o horário, e sábado eu fazia menos período, então eu tinha quase o final de semana inteiro livre, porque a City é parada no sábado. E aí eu tinha uma performance review, sentei, aí tava tipo eu sentado aqui, na minha frente a gerente de RH, aqui na esquerda o general manager e aqui o head chef. E aí o head chef querendo me convencer a virar head chef daquela unidade ou de alguma outra, e o general manager tentando me convencer a ir pro floor para virar assistant manager, para depois virar gerente. Numa batalha Tava. Ali, né? E aí, cara, foi um dos momentos, acho que mais importantes da minha carreira, que eu nem sei de onde surgiu, mas a gerente da RH tava na minha frente e falou assim, ó, não escuta esses dois. Olha para mim só e fala o que você quer da sua vida. Aí eu peguei e falei, eu quero trabalhar com marketing. Que bacana, velho. Aí um olhou pro outro e falou, cara, não tá entendendo, não tem essa opção. Ou você cai aqui, ou você cai aqui. E aquilo ali eu nem sei de onde saiu.
E eu falei, marketing. Aí eu falei, caraca, é verdade, velho. Que eu tô aprendendo fazendo ali meu e canal. tal. Aí, como eu tinha muita moral lá no restaurante e eles estavam expandindo, então o que aconteceu? A gente abriu um em Gatwick, abriu um em Manchester, abriu Exeter, e eu sempre... Os caras iam treinar lá em Liverpool pra ir pra esses lugares. Então eu treinava todo mundo lá, e depois eles iam pro lugar, e às vezes eu ia também pra esses lugares pra treinar. Não, muda isso aqui, faz aquilo outro. Porque eu entendia muito da questão da abertura. Então tinha restaurante que eu ia que eu falava, não, tira essa parede aqui, velho. Essa parede tá atrapalhando. Derruba essa parede, bota uma bancada, porque a gente precisa passar com isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, tipo, eu era muito bom nisso, eu ajudei muito. E, consequentemente, muita gente da companhia me conhecia, porque como treinava comigo, né? E aí ia pra lá. E aí depois que eu tive essa sacada do marketing, eu peguei e falei, cara, tive uma ideia. Eu procurei na internet sobre o restaurante. E aí eu achei algumas entrevistas do dono, e o dono falou, eu quero fazer com que a comida libanesa seja tão famosa quanto a italiana. Eu quero abrir 60 restaurantes nos próximos 5 anos. E ele tinha várias visões ali, e eu olhava o website, horrível. Rede social, horrível. E eu falei, cara, esse cara nunca vai chegar lá se ele não trabalhar nisso. E aí eu falei, cara, vou falar com o dono. Vou Que falar era o com cara o que você dono. conhecia lá do bar. Não, esse aí já era outro. Já tinha vendido, já tinha trocado, já era outra coisa, né? E o dono era um cara bem mais, assim, cheio da grana, tinha outras empresas e tal. Falei, velho, eu vou falar com o dono, eu vou falar, velho, deixa eu trabalhar no marketing, porque eu sou o cara que mais entende quase da empresa de vocês, prato, tudo eu sei, e eu tenho conhecimento de marketing e rede social que eu posso fazer. Aí eu preparei uma apresentação e falei, cara, um dia eu vou falar com esse cara. Aí eu falando com o meu gerente e o meu chefe, né? E o meu chefe falou, cara, eu vou tentar falar com ele, só que eu não encontro muito ele, é difícil. Um dia, velho, por sorte, eu procurei no LinkedIn para ver se tinha alguém do marketing na empresa, encontrei a gerente de marketing na empresa, no LinkedIn, e aí eu gravei o nome dela e a foto dela. Você acredita que no dia seguinte ela foi no meu restaurante? Uau. No dia seguinte, na hora que eu vi ela entrar, tava no meio do almoço, busy pra caramba. Eu saí de tudo, falei, o nome dela era Sara. Oi, Sara, tudo bom? Meu nome é Felipe, eu sou chefe aqui. Felipe, tudo bem? É o seguinte, queria saber se a gente pode marcar uma reunião semana que vem, porque eu tenho algumas ideias que podem ser aplicadas na rede social e tal. Como eu trabalho muito no restaurante, eu acho que eu podia contribuir muito. Aí ela falou, não, claro, beleza, que horas? Aí marcou. E, tipo assim, todo mundo da cozinha olhando, os caras tudo olhando, o que tá acontecendo, velho? Eu lembro, minha perna tremeu pra ir falar com ela, foi difícil. Fui lá, marquei na semana seguinte, falei com o meu chefe, ele falou, que bom que você conseguiu, vou te dar essa folga pra você ir lá. Fui lá, apresentei pra ela tudo, né? Eu fiz uma apresentação muito boa. Falei, cara, vocês podem fazer isso, podem fazer isso, podem fazer isso, eu posso ajudar, porque eu entendo disso, isso, tal. Mostrei as coisas que eu já tava fazendo no YouTube. Eu sei gravar vídeo, eu sei tirar foto, então tiro foto dos pratos, ajudo, sei fazer menu, sei fazer arte, sei fazer tudo. Tudo que eu já tinha aprendido sozinho. Né? Sozinho. Aí ela falou, Felipe, sensacional, só tem um problema. É minha primeira semana no trabalho. Ela falou, okay. Como é que eu vou pedir pro meu chefe alguém pra me ajudar? E aí ela falou, se eu achar ele, eu encontro ele, eu falo com ele. Basicamente, ela botou na gaveta e não falou nada. E eu fiquei com aquilo engasgado. Aí o meu gerente falou, cara, você vai falar com o chefe. Vai falar com ele. O cara ficou doente. O dono da restaurante ficou doente, ficou afastado 3 meses. Quando ele voltou, ele foi no meu restaurante e falou, Felipe, você é o Felipe, né? Eu falei, sou. Ele falou, eu sei que você quer falar comigo. Semana que vem eu vou voltar aqui e a gente vai falar. Pô, que show. Felipe. Aí ele voltou, eu sentei e falei com ele. Ele falou, cara, pode começar amanhã, velho. A gente precisa de pessoas assim como você. Aí meu chefe, não. Amanhã não, velho. Tá cheio de coisa aqui. Aí eles entraram num acordo, eu trabalhava 3 dias no escritório, no head office, e 3 dias no restaurante. Aí depois ficou 4-2, 5-1. Eles começaram a entender a importância do marketing lá, né? Exatamente. E era muito bom, porque eu conhecia todo mundo de todas as unidades, porque eu treinei muito, a gente abriu Kingston também. Okay. Então, quando eu fui pro head office, tipo, era uma bagunça. Eu ajudei os caras a fazer um website, eu ajudava no marketing das novas aberturas, etc. E eu ia no restaurante, era muito fácil de eu criar conteúdo, porque eu entrava na cozinha, falava, faz aquele prato, faz não sei o quê, volta. Aí eu tinha liberdade, porque eu tinha amizade e, tipo, o pessoal gostava de mim. Então, eu consegui fazer um trabalho muito bom. E aquilo foi a minha transição da cozinha pro marketing, cara. Por uma oportunidade que eu criei. Nem existia aquela vaga. E o dono começou a entender, pô, essa posição aqui é muito importante dentro do negócio. Com certeza. Tanto é que depois que eu saí, contrataram outra pessoa. E vamos lá. Vamos falar da importância do digital para um restaurante.
Porque é aí onde pega. É aí né? onde pega, velho. Do restaurante, eu já fui para várias outras empresas no marketing. Aham. Meu último lado corporativo foi na Meta, né? Eu era gerente de marketing da América Latina e da Europa na Meta, lá no Facebook. Então, eu entendo um pouquinho da importância de redes Da sociais importância, para restaurante. E o negócio é o seguinte, se você for pensar no buyer behavior, né? Na Uhum. jornada do consumidor, tudo começa com o desejo da compra, aí a pessoa analisa opções, certo? Então desejo da compra, aí ela faz a pesquisa, várias opções, analisa as opções, escolhe, compra e depois tem um comportamento pós-compra. Então, o digital pode influenciar em todos esses steps. Então, com certeza, você tá na sua casa às vezes com fome, você vê uma foto de uma pizza, você fala, putz, que vontade de comer pizza. Então, você foi influenciado por um conteúdo. Por um conteúdo. Esse é o primeiro ponto. Então, aí o restaurante, ele já consegue, na jornada da compra, primeiro ponto, que é a parte do desejo, que vontade de comprar, que vontade de ter aquilo, eu preciso, ele já influencia só da pessoa ver foto e vídeo. Não tem como. Você vê uma foto de um bolo muito gostoso ou de uma carne, se a pessoa gosta, na hora a pessoa vai ficar com vontade. Então Você criou o desejo. você consegue influenciar criando o desejo. Aí depois, se você não tiver um bom website, não tiver bem posicionado, não tiver um sistema onde a pessoa possa fazer reserva, etc., você não vai competir, porque o segundo step vai fazer a pesquisa. Então, quando a pessoa pesquisa, por exemplo, comida libanesa em Londres, no meu caso, você está aparecendo? Uhum. Restaurante libanês próximo da minha casa, você está aparecendo? Se você não tiver com uma estrutura boa, você nem vai aparecer. Se você nem aparece, ninguém vai pro seu restaurante. Aí a gente tá falando do SEO da. SEO orgânico, ou pago, ou tá na rede social, porque hoje em dia, quando você procura, aparece conteúdo da rede social. Quando a pessoa procura por uma palavra sem ser o seu restaurante, mas sobre o que você vende, você tá ali aparecendo no Instagram, em qualquer lugar? Tipo, a pessoa pode falar, quero um gelato. Se a pessoa procurar por gelato, ela vai aparecer? Então, realmente, é um pouco do SEO, mas pago também está indexado em, sei lá, TripAdvisor, qualquer outro site. Então, o marketing influencia na parte da pesquisa. Aí, depois vem a seleção de opções. Normalmente, a pessoa que quer comer no restaurante, ela abre 10 abas e, esse. Que aí você vai entrar nas reviews que você pode fazer e pedir, que nas fotos, no menu, nas facilities que você tem. Às vezes, tem restaurante que tem estacionamento e o cara nem fala. E, às vezes, o estacionamento é o que ia fazer a diferença pro cara fazer a reserva. Porque o cara tem filho e não sei o quê, papapá. Então, o que você tem na sua website vai ajudar a pessoa a decidir. E aí, depois, quando o cara cai dentro do seu restaurante, querendo ou não, é marketing, velho. Todo mundo quer mostrar, né? Não todo mundo, mas a maioria das pessoas quer tirar foto do prato, quer mostrar que tá num restaurante legal, quer falar sobre onde foi. Então, você ali também, toda a experiência que aí você é expert nisso, né? Faz a diferença porque o que você faz no restaurante, ele espalha na internet, né? Então, é totalmente relevante, cara. Hoje, assim, né, cara, nos últimos, eu diria aí, 5, 10 anos, a importância até de quando tá fazendo o design do restaurante, ter um lugar instagramável, Exato, cara. um banheiro, que a galera... Cara, coisa mais legal que tem é você entrar dentro de um restaurante onde o banheiro é... Puf, isso aqui é muito legal. O The Hive Asia ali... Sim, eles é são sensacional, muito bons, porque... O do piso, né? Que o piso é todo diferente também. Diferente, o banheiro tem o samurai e tal. Então, isso traz uma propaganda gratuita, né? Exato, cara. Exato. Porque o que vai acontecer? Uma pessoa vai tirar uma foto e vai postar para os amigos dela e vai, nossa, onde você foi? Que legal, me recomenda. Aí que entra. Não adianta ter um lugar bonito e a comida não ser boa. A pessoa falar que é bonito, mas é horrível, não vem. Não tem como. Né? O teu produto ser bom, produto e serviço ser bom é o básico, né? Mas não é o suficiente. O básico bem feito funciona até certo ponto. Quando você entra num mercado totalmente competitivo, que você está numa rua que tem 20 restaurantes, você tem que ter algo diferente para a pessoa ir para o seu e não ir para o do outro, né? Óbvio que ninguém come no mesmo restaurante todo dia, sempre varia, mas você tem que ter Mas esse estratégias, né? posicionamento no digital é o que traz, né? A certeza. decisão ali, é esse caminho da decisão que a foto bem prato feita, né? É ser autêntico, né? Você vê uma foto na internet e você compra a comida é outra, isso aí você tá mexendo com a expectativa da pessoa, né? Então, ter boas fotos do próprio restaurante e vídeos, mas também, como você falou, não só no ambiente, mas com qualquer outro tipo de ação, facilitar e incentivar que o teu cliente
crie conteúdo por você, que é o famoso User Generated Content, né? Que é UGC, que é um conteúdo que é criado pelo teu usuário ou para o seu consumidor. Se você puder deixar uma dica em relação a isso para um restaurante, fazer isso de uma maneira efetiva, né? Cara, o que você diria aí, Felipe? Eu acho que a pessoa ela, tem que criar uma campanha que está sempre ligada, que, sei lá, se você postar uma foto com essa hashtag, todo mês alguém vai ganhar, tipo, você vai ganhar a gente vai sortear um jantar para 2. Um jantar para 2. Por exemplo, né? Então, se você faz isso e a pessoa vê, tá no menu, sabia que se você postar uma foto com a nossa hashtag, automaticamente você vai estar concorrendo a uma janta para 2 do nosso banquete especial que não tá no menu, por exemplo. Tem que dar algo exclusivo, tem que ter uma recompensa, né? Pra pessoa, porque a pessoa já tá tirando a foto. Ela já vai postar, não custa nada ela marcar vocês. Marca você, sim. Entendeu? Então, é uma ideia que você pode fazer para incentivar a criar. Né? Esse é o mais básico. A gente já fez algumas campanhas da pessoa, o Comptoir Libanês, ele tem uma mulher, chama Sirine, né? Que ela atrás da capa atrás do menu tem ela. Aí a gente criou uma campanha chamava Selfie with Sirine. A pessoa tinha que tirar uma selfie com o menu e toda semana a gente dava prêmio. Cara, aquilo ali, o negócio foi... Teve tanto conteúdo criado, tanta foto, tipo, trouxe tanta visibilidade. Tinha uns influencers aí britânicos com, sei lá, 200 mil seguidores que fizeram. Aí no outro dia o restaurante lotou. Então, tipo, foi uma coisa besta. Que você tá ali dando uma comida, tipo, que para você, se você for ver o preço do custo, é algo mínimo. Mínimo. Né? Pro alcance que você tem ali. Exatamente. Porque essa foi uma transição, e eu acho que você deve ter pego essa transição aí de 2010 para cá, né? Antes, a gente tava falando antes do show aí, o restaurante ele dependia de review, de um food critic, uma coisa assim, numa revista, num jornal. E hoje, na sua visão, qual a importância do influencer Muita, cara. dentro da gastronomia? De convidar um influencer, de fazer esse tipo de jantar Muita, velho. Porque o influencer tem uma audiência fiel. Seja 1.000 seguidores, 5.000 seguidores, 1 milhão de seguidores, não importa. Aquela galera segue ele porque gosta dele. Porque ele tem um bom posicionamento, uma boa marca pessoal, como a gente estava até falando, e gosta dele. Se ele falar que gosta do seu restaurante, e realmente ele tem que gostar, com certeza as pessoas vão lá. E tem gente que vai gostar desse cara e souber que ele vai lá com frequência, vai tentar ir lá só pra achar esse influencer. Né? Mas assim, hoje em dia, as coisas estão mudando. Porque não é necessariamente o influencer que vai ter tanto impacto. Porque com a chegada do TikTok e dos Reels, as pessoas com poucos seguidores conseguem ter milhões de views. Eu tenho hoje, sei lá, no meu Insta, 20 mil seguidores, né? Okay. No YouTube eu tenho mais. Só que eu tenho 20 mil seguidores. E eu tenho um vídeo com 22 milhões de views. 22 milhões. Milhões. Então, olha só, eu tenho 20 mil seguidores e tem vídeo com 22 milhões. O que isso quer dizer? Que o conteúdo hoje, ele tá sendo mais importante até do que a tua base de seguidores. Óbvio que a base ajuda, mas uma pessoa sem nenhum seguidor, se ela postar um vídeo que chama atenção, que desperta o desejo, aquilo pode viralizar e pode, tipo, ser algo exponencial que vai mudar a vida do teu business. Tem muito restaurante em Londres, tem muito food truck em Londres, que mudou completamente a vida por causa de um post de uma pessoa que você nem conhece. Nossa, eu vim aqui, tem muito de crepe, de brownie, de sorvete, de bolo, que o cara faz um vídeo, aquele vídeo é assim, você fica com água na boca de ver, no outro dia, restaurante lotado, cara. Olha só que legal, interessante isso que você falou, que é isso que eu quero trazer agora para a audiência aqui. Você falou uma coisa interessante, criação de conteúdo. Vindo do restaurante, bom, você trabalhou na cozinha, eu trabalhei na cozinha, às vezes o dono, ou o chefe, ou o gerente, ele tá tão inserido naquela operação que ele acaba esquecendo disso, claro, né? Mas a constância nessa produção de conteúdo é a chave. Com certeza. É a chave do negócio, né? Eu acho que é tão importante quanto limpar o banheiro, quanto fazer a preparação do dia a dia, né? Com certeza, cara. Como você estruturava lá no restaurante, Cara, a gente tinha um problema, né? Porque a gente tinha vários restaurantes e eu não conseguia ficar rodando todos, porque se eu ficasse rodando, eu não conseguia fazer o resto das coisas, atualizar o website, fazer menu, fazer isso, fazer aquilo. Então, o que a gente criou? A gente criava uma campanha interna que os funcionários tinham que criar conteúdo e do mesmo jeito que a gente sorteava algo para fora, a gente fazia para dentro. Aí às vezes era a noite no cinema, às vezes era um dia de folga,
Entendeu? Imagina o cara ganhar um dia de folga pago a mais na semana. Então, o que acontecia? Mas qual era o critério? O critério era o Sensacional a seguinte, ideia. ele mandava conteúdo e a gente escolhia os melhores e conforme eles forem escolhidos, se a gente chegasse a postar, eles ganhavam um prêmio, entendeu? Então virava uma competição interna entre os funcionários e eles já às vezes já criavam conteúdo para eles mesmos para postar e pegava coisa do dia a dia ali. Entendeu? Óbvio que tinha algumas regras para, pô, você não vai filmar o cara que está servindo, tipo, o cliente vem primeiro, não era para atrapalhar. Mas todo restaurante tem um momento ou outro que tá vazio, que não tá busy, que é o horário que o pessoal tira o break, etc. Então os funcionários viraram ali criadores de conteúdo. Criadores de né? conteúdo, E aí sensacional. tinha os funcionários criando conteúdo, mais os clientes criando conteúdo, mas o time de marketing, no caso, que criava um conteúdo que era um pouquinho mais polido, né? E tá tudo bem, contanto que ele fosse autêntico, mas ele já era um pouquinho mais polido, que era foto que ia no menu, no website. Então isso tudo fazia com que a gente tivesse material suficiente para ser constante. Aí você pode falar, pô, Felipe, mas e quem tem só um restaurante, tem só um time de marketing? Cara, dá para fazer tudo isso. A única coisa que é, em vez de você contratar um gerente de marketing, tem um monte de gente aí que tá aprendendo rede social e você pode dar oportunidade para alguém que fala, cara, se você quiser, você pode usar aqui o nosso restaurante todo dia no horário que não tá busy como coworking e a gente ainda te dá o almoço, só que você tem que postar pra gente, você tem que gerenciar a nossa rede. Você pode fazer algum tipo de coisa para um small business. Óbvio, que se você tem orçamento, invista. Que, cara, vai mudar a tua vida, né? Se você pegar a pessoa certa. Agora, se você não tem... Mas isso é pensar outside the box. É. Use como co-work, de repente Exato, você tem aí cara. seu almoço do dia, coisa assim, e Pois produz é. conteúdo. Pois é, exatamente, cara. O custo da comida é baixo, né? E ainda você pode ainda falar, ó, eu vou te escolher o prato que eu vou te dar todo dia, você dá o que não tá vendendo, o que precisa reciclar ali, o que precisa sair, tá, sei lá, às vezes vencendo ou algo do tipo, não vencemos, tá? Não vencido, né? mas Não vencido, mas tipo assim, perto da data. Sim. Então é pensar, cara, o conteúdo vai mudar. Hoje, a não ser turista ou você tá andando na rua e a fome bateu e você tem que ir em algum lugar, se não for qualquer tipo de janta, almoço, lanche planejado, a pessoa vai olhar a tua rede social. A pessoa vai olhar a rede social primeiro, talvez vai ver reviews, essas coisas. Mas se ela vê a sua rede social e vê coisas que ela gosta e ela tem vontade de comer, vai pra cima. Então explora os seus pratos, né? Tem prato que as pessoas nem sabem que tem no seu menu, mas às vezes poderia ser o seu best-seller. E é impressionante, cara. Se eu pudesse falar uma coisa, é o seguinte, as pessoas só precisam de um motivo para comprar. Só isso. Você pode pegar o teu pior prato, que não vende. Se você criar um conteúdo bom dele, vai vender mais que o best-seller. Porque a pessoa tá precisando daquele gatilho, daquele motivo para poder experimentar e para poder querer, entendeu? Então isso assim, faz muita diferença, cara. Isso é muito legal. Dica super show. Cara, e aí antes do show você estava me falando outra coisa também. A gente vai pegar essa coisa da sua agência hoje de marketing e vamos trazer isso para o chefe de cozinha, para o chefe ou para o dono de restaurante. Então ele criou a presença do restaurante dele online. Vamos pensar naquele chefe que é dono do restaurante. Qual a importância dele marcar a presença dele no digital? É muito importante, cara. É muito importante. E é o que a gente tá falando. A gente tem uma agência que a gente é especialista em marcas pessoais, né? Personal branding de founders, leaders e pessoas que já têm uma vivência, né? E só para, antes de eu explicar da importância, só para ter uma grande diferença. Tem uma diferença de um influencer, que o influencer é aquele cara que ele vai mostrar a vida dele. E na maioria das vezes o influencer, ele nasceu da internet. Então o sucesso dele vem da internet. Ele começou a criar conteúdo, ganhou uma audiência, ganhou dinheiro, e aí ele abre marca de cosmético, disso, daquilo, sua mulher. Ele é um influencer. E ele mostra a vida dele. Para um que a gente chama de Key Opinion Leader, que é um líder de algum assunto específico. Que é, por exemplo, o seu caso. Você não veio da internet, você é um empresário, você tem suas empresas de consultoria, já gerenciou vários restaurantes. Então você tem uma bagagem gigante sobre o hospitality e quando você cria conteúdo, você não é um influencer, você é um Key Opinion Leader. Falou de hospitality, ele manja. Você não precisa necessariamente, se você quiser é ótimo, mas você não precisa ficar postando o seu dia a dia, o que você faz na sua casa, você não precisa. Se você postar é melhor, porque o ser humano gosta, mas não é necessário. Então tem essa grande diferença. A maioria dos donos de restaurantes, empresários, chefes ali, CEOs, eles já têm o mais difícil para ser um Key Opinion Leader, que é a vivência, que é o know-how.
só não tá botando isso pro mundo. Aí o que acontece? Muita influência que nunca teve nem restaurante, fala coisa na internet que não condiz com a realidade porque o cara não tem a vivência. Entendeu? Então o que a gente faz? A gente pega pessoas que já têm um know-how e constrói a marca pessoal deles. Por quê? Na maioria das vezes o que acontece? A marca da empresa tá acima da marca do dono. Entendeu? Então por exemplo, do Comptoir, tá lá, o dono chama Tony Quitos. Então é o Tony Quitos do Comptoir. Só que o certo é ser o contrário. Ao contrário. É para ser o Comptoir do Tony. Entendeu? Então, a marca pessoal do dono, do chefe, do líder ali, tem que estar acima. Por um motivo, porque você é muito mais do que aquilo. Tem dono que tem um restaurante, mexe com imóvel no Brasil, tem uma agência de não sei o quê. Então, o cara, ele é um empresário e uma das vertentes dele é o restaurante só. E mesmo que seja uma só, ele é muito mais do que o chefe. Quando ele fica abaixo, se ele vender um dia o restaurante, o cara começa do zero. O cara é um ninguém. Agora, quando o cara é forte, se um dia vender o restaurante, a marca dele continuar forte, para onde ele for, ele vai ter influência. Ele vai ter influência. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quanto mais famoso for esse cara, essa pessoa, mais resultado o business recebe. Então, um exemplo bem clássico, quanto mais famoso o Elon Musk mais Tesla ele vende. Entendeu? Então, a imagem dele impacta. Então, vamos supor que você é um chefe de cozinha e você é muito bom no que você faz e você não cria conteúdo. Tá tudo bem, você tá fazendo seu dinheiro, tem seu restaurante, beleza. Agora, e se você começar a criar conteúdo, um monte de gente te seguir, você virar referência e as pessoas vão começar a falar, nossa, que legal esse vídeo, que legal esse prato. Onde eu posso ir comer? Aí você fala, não, eu tenho um restaurante. Então, dessa maneira, você tá posicionado acima da marca do restaurante. O que é bom, você tem a sua brand equity pessoal, que é um corpo separado, você vai potencializar o teu restaurante e você vai abrir muitas portas. E, além disso, você pode notar que toda empresa já está colocando uma pessoa na frente. E na maioria das vezes, ou se a empresa for grande, ou um employee C-level, um cara senior, não necessariamente o dono, mas quando a empresa é menor, é o dono. Vê no Brasil quantas empresas o dono está sendo a cara da empresa. Porque as pessoas se conectam mais com pessoas. As pessoas têm histórias por trás. Entendeu? Então não é só um prato de comida, cara. O que você fez para criar esse prato? Qual que é a história? Pô, eu tenho esse prato porque quando eu fui na Espanha, eu fiz aquela viagem e eu descobri esse Ramon aqui, que eu misturei com um pouco da cozinha típica de Minas Gerais e não sei o quê, e saiu esse prato. Olha só, uma história que eu criei aqui, fictícia, mas poderia ser verdade, como ela agrega valor pro prato. Entendeu? Então, essa parada é muito forte. E outra, né? Tem um ponto muito importante, né? Porque os founders, eles têm que, né? Os chefes, têm que focar na marca pessoal. Porque a marca pessoal, ela basicamente, ela vai ajudar são 3 pilares, né? O primeiro é você se posicionar, entendeu? Então, às vezes você é o melhor chefe do restaurante, você é o head chef, mas as pessoas olham lá e acham que você é um funcionário. Tem gente que é o dono do restaurante e ninguém sabe que ele é o dono. Ah, mas eu não quero me mostrar. Tudo bem, mas um dia que você for pegar um empréstimo, fechar uma parceria, ter que fazer um leasing no lugar novo, se você não tá bem posicionado, cara, você vai perder para as outras pessoas. Isso é o primeiro ponto. Então você tem que se posicionar. O segundo é você tomar controle da sua narrativa. E aí que mora o perigo, né? Vamos supor que tem um chefe lá de um restaurante que chama, sei lá, João Batista. Aí se eu procuro na internet João Batista, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar coisas que, se ele não está construindo a marca pessoal, vão ser coisas que não foi ele que escreveu. Então, a história dele, a narrativa dele não está sendo contada por ele. Então, se você não conta a sua história, alguém vai contar a sua história por você. Uau, sensacional. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Então, duas coisas podem acontecer. O que é o perigoso? Primeiro, outra pessoa pode estar contando essa história por você. Ou, se ninguém está contando, as pessoas vão criar histórias na cabeça e vão passar aquela história para frente e aquilo vai acabar se tornando uma verdade. Ah, não, o João Batista é um sortudo. Ele nunca trabalhou muito, herdou do pai, não sei o quê. Às vezes nada a ver, cara. Às vezes o cara fez uma baita jogada de mestre para conseguir um fundraising e não sei o quê, só que ele não está contando a história dele. Entendeu? Então, o posicionar é importante, mas você assumir a sua narrativa é outra. Quando você assume a sua narrativa, você começa a colocar a tua marca em cima e o restaurante embaixo. Então, eu sou Eduardo, eu fui founder desse restaurante, eu fiz isso, eu tenho esse projeto, eu tenho isso, aquilo. Olha só quanta coisa rica que você tem. Você tem a sua história. A sua história
pode ser contada de várias maneiras diferentes. Sem mentir, a gente não tá falando de mentir, mas você pode contar a sua história de um jeito mais inspirador, você pode focar numa parte de um acontecimento da sua vida, em outro. Então, eu consigo contar a minha história parecendo que eu nunca passei nenhum perrengue, eu consigo contar a minha história mostrando que eu só passei perrengue. E as duas vão ser verdade. E aí o que acontece é, você assume a narrativa, e aí é o segundo pilar, e o terceiro pilar é gerar influência. E aí eu falo que a influência resolve qualquer problema que pode ser resolvido. Ponto. O que eu quero dizer com isso? O cara tá, sei lá, com uma doença terminal. Doença terminal às vezes não pode ser resolvida. Então a influência não vai resolver. Porém, se você conhece a pessoa certa, você faz 2 ligações, para um helicóptero na tua casa, pega você, passa na frente de todo mundo e você vai ser atendido pelo melhor médico do mundo. Entendeu? Você vai num show que tá sold out. Você tá sold out. O dinheiro não compra mais. Mas você faz uma ligação, o cara te bota num camarote. Sim. Porque você tem influência sobre aquela pessoa. E não só isso. Quando você tem influência sobre uma audiência, isso também te abre muitas portas. Né? Então o cara que era um chefe, que ele começa a focar nisso, a entender que quanto mais famoso ele for, mais o business dele vai ganhar. E quando ele vender, se quiser vender, vai dar mais, vai conseguir, assim, prosperar sem o business. Ou se ele quiser abrir um segundo, totalmente diferente. O cara tem um fish and chips e ele quer abrir um lugar de pasta. Se ele tem um nome, vai encher. É igual sei lá, o Gordon Ramsay ou o Jamie Oliver. O cara abre um restaurante, aí tem o outro, totalmente nada a ver. Conceito totalmente diferente. Mas é o cara. É o nome que segura. Exato. Entendeu? Então, quando a pessoa entende que se ela investir nisso, ela vai ganhar mais dinheiro e vai ter uma vida muito mais fácil, porque as oportunidades vão começar a vir até você. Entendeu? As empresas vão começar a vir até você. Os influencers vão começar a vir até você. Então, vai ser uma coisa que você planta. Por isso que eu falei que o que você está fazendo aqui é surreal, essa criação de conteúdo, etc. E é um exemplo. Porque você está plantando, obviamente já está colhendo, você já está num nível top, mas eu tô falando para quem está começando, o cara começa a plantar, vai achar que é besta, videozinho na internet, não tem nada a ver. Só que aquilo ali... Você tá contando a história, a sua história. Você está contando a sua história, você está criando audiência, você está aumentando a influência, você está se posicionando. Isso não tem como, talvez não hoje, talvez não daqui a 6 meses, mas talvez daqui a 1 ano, 1 ano e meio, isso vira dinheiro no teu bolso. Ponto. Sensacional. Dinheiro no bolso, cara. Sensacional. Felipe, olha só, cara, é um aprendizado, foi um grande prazer estar te recebendo aqui no Hospital. O prazer Talks. Foi todo meu, cara. E, bom, antes da gente acabar, eu queria que você deixasse aí para a audiência como que eles podem te encontrar. Podem me encontrar. Na social media e... Pode me encontrar lá no Insta, @Felipe Francisco, tudo com I, Felipe Francisco. Tem meu canal no YouTube, Enjoy Londres também. Mas por aí você já vai encontrar bastante coisa. Claro. E se tiver qualquer dúvida, cara, fala, vi o seu podcast, me dá uma dica aí. Tô aberto à disposição, responder todo mundo aí para ajudar vocês que também estão no hospital. Tô nesse começo aí, lembrando lá de 2010 e tudo. E é isso aí, para essa audiência, cara, obrigado demais. Se você quer realmente aprender, assiste 2 vezes esse episódio, que aí é o aprendizado. Obrigado, meu irmão. Show de bola. Obrigadão. Valeu, obrigado.